Contagem regressiva para o racionamento. Veja como o plano piloto se prepara para o corte que começa segunda que vem. Contagem regressiva para o carnaval. Em poucas horas vai ser dada a largada para a primeira edição do Carnaval no Parque. Nova baixa, ministro Eliseu Padilha se afasta por motivos de saúde bem no dia que vem à tona denúncia de pacote misterioso com suposta propina da Odebrecht. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde a você. Os moradores do centro da capital e de outras regiões que dependem exclusivamente da bacia de Santa Maria estão se preparando para a chegada do racionamento. O rodízio de corte começa segunda que vem. E veja agora algumas dicas de como amenizar os transtornos dessa medida que não tem data para acabar. Jaqueline é síndica desse prédio na Asa Norte. Para enfrentar o racionamento que atinge a região na próxima terça-feira, algumas medidas de economia já foram adotadas pelo condomínio. Uma delas foi evitar o uso do jato de água aqui na limpeza do pilotis, que era feita uma vez por semana. E no jardim, a nossa irrigação ela já não está sendo ligada há muito tempo. E com relação aos moradores, nós colocamos alguns comunicados informando e pedindo essa conscientização na economia de água e informando que nós temos um reservatório que supre a demanda do condomínio nos dias em que vai faltar água. Ainda foram colocados informativos nos elevadores para alertar os moradores sobre o racionamento. O reservatório do prédio é suficiente para garantir a demanda, mas tudo vai depender da economia dos moradores. E esse especialista de água da UNB alerta sobre o que mais aumenta o consumo e dá dicas para economizar. Os principais pontos de consumo numa edificação, geralmente nós temos o vaso sanitário, o chuveiro e pias de cozinha, né? Esses são pontos cruciais que todos devem tomar uma certa atenção. Então, no caso do chuveiro, é importante estar reduzindo o tempo de banho, né? Controlar a abertura do chuveiro ao se lavar. Descarga sanitária, é possível trocar as válvulas de descarga por dispositivos de acionamento duplo, de 3 e 6 litros. Então isso é capaz de promover uma grande economia, de pelo menos 50% a 45%, em comparação à válvula comum. O novo racionamento de água vai atingir cerca de 15 regiões do DF, inclusive o plano piloto. A expectativa da CAESB é que com a medida ocorra uma economia de aproximadamente 12% no consumo. Mais de 500 mil pessoas vão ficar sem água nas casas, comércios e prédios públicos. Só que mesmo com todas essas medidas, o especialista em economia de água acredita que a situação hídrica deve piorar ainda mais esse ano. A previsão é que nós devemos estar entrando no volume morto por volta de setembro. As primeiras cidades a participar do rodízio na segunda-feira serão Lago Norte, Varjão, Granja do Torto, Saã, Sof Norte e o Jardim Botânico. Já nas áreas atendidas pelo reservatório do Descoberto, a falta de água atinge 11 regiões das cidades de Águas Claras, Parkway, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Vila Cauí, Ceilândia e Samambaia. São 24 horas sem água e para saber as cidades de amanhã, acesse o site caesb.df.gov.br. Já estamos aqui com o Sérgio Amaral, vai ser um carnaval sem água, hein, Sérgio? Carnaval seco, né? É aquela história, a gente vê muita gente reclamando, né, Rodrigo? Houve imprevidência? Houve. Houve incompetência? Houve. Só que agora a Inês é morta, a gente chegou onde chegou e não adianta. Tem que ter racionamento mesmo. E não adianta a gente dizer que nas últimas chuvas houve uma pequena recuperação, mas houve recuperação dos reservatórios. Por quê? Porque a recuperação ainda é pequena, os reservatórios não estão ainda no nível muito alto. E a gente não pode esquecer que daqui a pouquinho, a partir do fim de março, abril, o Distrito Federal e toda a nossa região entra naquela época de seca, estiagem brava, que dura pelo menos até o início de setembro. E aí, se a gente não for mais previdente agora, e se não houver esse racionamento, a gente não chega no fim do período de estiagem, aí a situação vai ser muito pior, né? A gente não vai chegar nesse fim de forma tranquila. Agora, não basta o governo, a DAS, a CAESB serem racionais agora e promoverem esse racionamento. Tem que fazer o racionamento? Tem, mas tem que agir também. Agir como? Fazendo obras
para evitar que a situação se perpetue. Tem que ter obra para aumentar a capacidade de captação. Por quê? Porque a população está crescendo, a oferta de água não pode continuar do jeito que está. Aquela imprevidência do passado não pode continuar ocorrendo agora. Um adolescente de 16 anos morreu eletrocutado na noite de ontem em Sobradinho. Ele subiu na laje de casa para consertar um vazamento na caixa d'água. Havia fios de energia expostos e ele não resistiu à carga elétrica. Quando os bombeiros chegaram, o rapaz já estava sem vida. E o governo Temer teve uma nova baixa. O ministro Eliseu Padilha pediu afastamento temporário da Casa Civil para uma cirurgia de retirada da próstata. A saída do braço direito do presidente acontece um dia depois de vir a público uma denúncia que atinge em cheio o Planalto. O advogado José Yunes, amigo pessoal de Temer, alega ter recebido um pacote misterioso. A pedido de Padilha, a encomenda seria dinheiro de propina da Odebrecht e foi entregue pelo doleiro Lúcio Funaro, preso na Lava Jato. Quem explica melhor é a repórter Renata Dourado, já está com a gente por aqui. É a polêmica do pacote, né, Renata? Boa tarde. Em época de pacotão, né, Rodrigo? A polêmica do pacote, exatamente isso. Boa tarde para você, para o Sérgio Amaral, para todos que estão aí nos acompanhando. Então, nesse depoimento, José Yunes prestou o depoimento, portanto, ao Ministério Público Federal, e ele contou a seguinte história, que em 2014, época de eleição eleitoral, época de campanha eleitoral, a gente lembra que o presidente Michel Temer era vice da chapa Dilma. Então, em 2014, ele teria recebido um telefonema de Eliseu Padilha falando o seguinte, Yunes, eu estou precisando que alguém entregue um pacote no seu escritório de advocacia lá em São Paulo. Você pode receber? Ele disse, ok, recebo. Então, alguém, o doleiro, na verdade, Lúcio Funaro, foi e entregou esse pacote no escritório de advocacia dele. Yunes alega que não faz a mínima ideia, ou não fazia a mínima ideia, do que tinha nesse pacote, que também já tinha ouvido falar no doleiro, que inclusive está preso pela Operação Lava Jato, mas que não conhecia a fisionomia dele. Então, ele foi e conversou rapidamente com ele, recebeu o pacote, posteriormente, uma outra pessoa foi, pegou o pacote, então ele não tinha nada a ver com essa história. Ocorre que, em dezembro do ano passado, veio à tona também uma delação de um diretor da Odebrecht, o Cláudio Melo Filho, que disse o seguinte, que em 2014, nesse mesmo ano aí de campanha presidencial, o vice-presidente Michel Temer fez um jantar no Palácio do Jaburu e convidou aí diretores e o próprio presidente da Odebrecht, o Marcelo Odebrecht, para quem pessoalmente fez um pedido aí de 10 milhões de reais, dinheiro este que seria destinado para campanhas do PMDB. Então, esse mesmo delator alega que 6 milhões de reais foram entregues para o então candidato ao governo de São Paulo, Paulo Scaff, e que esses 4 milhões de reais, que seria o dinheiro que estava nesse pacote, teria sido entregue também para Eliseu Padilha por intermédio de José Yunes. Então, envolveu também o nome de Yunes. E essa é a justificativa para que o advogado venha a público contar toda a versão dele, porque ele era o assessor especial da presidência, pediu demissão do cargo, disse que jogaram o nome dele na lama, sem que ele, de fato, não tivesse nada a ver com essa história. Por isso que ele está realmente falou hoje para a rádio Band News FM, contando essa história e essa versão dele. Coincidência ou não, ontem também o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, braço direito aí do presidente Michel Temer, principal articulador político, pediu uma licença curta, de acordo aí com a previsão, ele retorna no próximo dia 6 de março, para fazer um exame, retirada da próstata. Está incomunicável, também não se manifestou a respeito dessa questão. E é claro, como você falou aí, envolve também Eliseu Padilha, envolve também o presidente Michel Temer. Então, a Procuradoria-Geral da República deve abrir um novo inquérito para apurar também essas denúncias, investigar mais sobre isso, que realmente é algo bastante sério, né, Rodrigo? E, de uma certa forma, confirmaria o que o delator da Odebrecht falou, que teria, sim, dado dinheiro, caixa 2, de forma ilegal, de forma irregular, para o presidente Michel Temer e para integrantes aí do PMDB. Vamos aguardar os próximos capítulos. Obrigado, Renata. Continua acompanhando essa investigação. Agora, Sérgio, é importante seguir aquela lógica do follow the money, né? Ou seguir o dinheiro para saber seguir dinheiro, sabe, que tinha nesse pacote. Tudo que aconteceu, né? Agora, é um negócio esquisito, né, Rodrigo? É muito disse-me-disse, é muito depoimentozinho aqui, muito depoimentozinho ali, essas coisas que vazam assim pela metade. É aquela velha história. Quem é citado sempre diz, eu não cometi nenhuma irregularidade, tudo em tese.
qualquer político, principalmente dirigente de partido, pode pedir para qualquer empresário dinheiro. Olha, ajuda meu partido, o meu candidato a prefeito lá na cidade tal está precisando de uma força na campanha, então ajuda ele lá, por favor. Aí o presidente do outro partido fala para o banqueiro, olha, meu candidato a governador lá no norte do país está numa situação difícil, tudo, dá uma força para ele lá. Isso aí é tudo do jogo político, é normal. O que não é normal é dar dinheiro, é que empreiteiros, banqueiros, seja lá que tipo de empresário for, dê dinheiro que ele conseguiu amealhar a partir de contratos de forma irregular. Uma empreiteira que faz um contrato e tem um sobrepreço para dar para os políticos depois, isso aí é irregular, isso é propina, isso é corrupção, isso é crime, com todas as letras. Então, essa história de um envelope com dinheiro, o advogado Yunes, ele não disse se foi dinheiro, disse que recebeu um envelope e repassou o envelope. Não sabe o que tinha lá dentro. Se era dinheiro, ninguém dá dinheiro assim, envelope, sem recibo, sem mais nem menos. Aí é, no mínimo, caixa 2, que já é uma irregularidade, vai ser crime, né? A partir da aprovação do novo pacote anticorrupção, e ninguém faz isso, né? É uma irregularidade. Isso, no mínimo, caixa 2, como eu estava dizendo, né, Rodrigo? E pode ser corrupção, sim. Agora, o que se espera é que realmente o Ministério Público, a partir de todas as investigações, de todos os depoimentos dos 78 executivos e ex-executivos da Odebrecht, faça uma triagem disso tudo aí e realmente consiga abrir inquéritos para apurar tintim por tintim cada uma dessas denúncias. Onde não tiver nada, arquive-se. Onde tiver alguma coisa, processo. E a seguir, o Band Cidade entra no clima do carnaval. Você confere todas as informações da festa que agita o Parque da Cidade logo depois do intervalo.